Tem várias tecnologias que ajudam muito a gente e a gente não consegue viver mais sem, né? Mas você sabia que algumas delas têm mais de 2000 anos e foram engavetadas e agora estão fazendo sucesso? Você vai descobrir quais são essas hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Que nem eu te falei antes, hoje a gente vai falar sobre vários inventores e coisas que foram feitas, inclusive algumas aqui no Brasil, meu filho, você nem sabia disso, né? São os produtos que fazem muito sucesso, mas antigamente não fizeram tanto sucesso assim, e eles, puseram na gavetinha pra posteridade, pra alguém fazer sucesso e ficar milionário com isso. Mas antes da gente começar o nosso papinho aqui, você já conhece o podcast do Nerd Show? O podcast. O que é um podcast? O podcast é um programa de rádio online, tá virando mó moda agora, né? E a gente tem um podcast também, que é o Nerd Show Cast. E olha só, toda quinta-feira sai um novo episódio. A gente fala sobre várias coisas, né? E o próximo episódio vai ser sobre jogos de tabuleiro, sobre board games, que eu sei que vocês gostam bastante, né? Então a gente trouxe um especialista aqui pra falar sobre isso, sobre quais comprar, quais são os mais legais, o que não comprar. Então vai lá ouvir que tá muito legal, tá? Pra você ouvir tá fácil, ó, www.nerdshow.com.br. Combinado? Tô esperando todos vocês lá. Mas o podcast também foi uma invenção engavetada, mas que agora deu certo, né? Então vamos ver mais algumas que eu acho que você vai se surpreender, tá? O primeiro lugar que você chegar lá, nossa senhora. Então, vamos embora! Quando todo mundo faz 18 anos nessa vida, o único sonho dessa pessoa é o quê? Tomar um porre? Algumas pessoas pensam nisso, né? Mas tem várias pessoas que estão sonhando com o primeiro carro. E sempre aquele carro mais humilde, mais velho, mas que você fica assim dentro do seu coração. Mas hoje em dia a nova moda são os carros elétricos, os carros híbridos, né? Que fazem uma quilometragem gigante. Por exemplo, não é merchan, mas o novo Golf que eles vão lançar faz 50 km por litro, que é um carro híbrido, né? E a gente fica pensando assim, nossa, mas é tão simples, um carro elétrico podia ter inventado isso há muito tempo, né? Você sabia que já tinham inventado e o projeto era brasileiro? É, meu filho, pois é. Então vou te falar o nome, chama João do Amaral Gurgel. Você lembra de alguma coisa com isso? Pois é, meu filho, ele era o dono da fábrica de carros brasileira que se chamava Gurgel. Eu, inclusive, já contei a história mais completa sobre ele, né? Tá aparecendo o card aqui em cima. A marca Gurgel era uma marca de carros brasileira que era muito nacionalista, tanto é pelo a frase que o dono sempre falava, que a empresa não era uma multinacional, ela era muito nacional. E o Gurgel, né, ele era meio doido assim das ideias. Ele formou em engenharia mecânica. Quando ele chegou lá na faculdade, estava formando, né, fazendo um projeto de formatura, ele falou assim: ô professor, eu tô com um projeto para fazer aqui, eu queria fazer um carro, sabe? Um carro brasileiro, assim, montar um negócio. Aí o professor dele falou assim: ô Gurgel, é o seguinte, ó, carro brasileiro, não, a gente aqui no Brasil não fabrica carro, a gente compra carro. Porque naquela época e até hoje, né, a gente não tinha uma fábrica 100% nacional. Mas no final das contas, ele ia fazer um guindaste hidráulico lá, falou assim: não, mentira, eu vou fazer um carro mesmo e tal, e fez o carro dele. Mas então em 1969 o senhor Gurgel fundou a Gurgel Motores, né? Ele começou a fazer um veículo para vender que chamava Ipanema. Ele era feito de fibra de vidro, né? Ele tinha umas diferenças do que a gente tem hoje, que ele achava que a fibra de vidro era melhor do que fazer ele em ferro. Só que o projeto desse Ipanema é para ser um carro utilizado como um bug, sabe aquele nas dunas de Natal que você vai fazer esquibunda e tudo mais? Pois é. Só que no interior do Brasil ele começou a ouvir rumores, falou assim: ó, eu tô usando o seu carro ali, ó, eu vi, mas a gente tá usando para produção rural, né? Para andar trilha, fazer um negócio assim. E foi aí que ele pensou que aquilo ali podia ser um nicho de mercado. Foi aí que ele inventou dois carros muito clássicos que o pessoal conhece aí pelo Brasil, que é o X12 e o Carajás. Você lembra? Carajás é o verdadeiro utilitário de integração nacional, nas versões diesel, álcool ou gasolina. Carajás é mais um produto que leva a garantia e confiabilidade Gurgel. Então os carros da Gurgel era aquele carro simples, mas que tem tudo, sabe? Ele tinha algumas funções muito boas e o 4x4 era conhecido por ser muito bom. Tração, sair de atoleira, ele era genial. O pessoal até hoje, inclusive, gosta muito. Mas vamos ver uma historinha aqui pra você ver como é que o Gurgel chegou na invenção principal dele. Lá no ano de 1973, teve uma primeira crise do petróleo, né? Tava tendo uma guerra no Oriente Médio, aí não vendia petróleo e tal. E você sabe muito bem que o petróleo impacta direto na gasolina, né? Então a gasolina tava com um problema de abastecimento no mundo inteiro. O que o governo brasileiro fez para combater isso? Criou um programa que se chamava Pró-Álcool, né? Eles pensaram assim: aqui no Brasil já tem um tanto de plantação de cana, se a gente pegar essa cana e virar combustível, vai dar para alimentar os carros de todo mundo, né?
É muito bom. Só que o Gurgel ele falou assim, não, mas álcool, olha só, a gente tá plantando para alimentar os carros. A gente tem que plantar para alimentar as pessoas, né? E foi aí que em 1974 ele apresentou um protótipo no Salão do Automóvel de São Paulo do Itaipu, que era um projeto de carro elétrico lá em 1974. Você tem noção do que é isso? Não existe hoje uma alternativa só para substituir o petróleo. O petróleo tem que ser substituído por uma série de alternativas e, na minha opinião, a eletricidade é das alternativas mais válidas possíveis e vários países do mundo já descobriram isso. Só que ele apresentou esse carro e o pessoal falou assim, ah, mas é elétrico, né? Qual que é a autonomia dele? Ele falou assim, ó, é o seguinte, você carrega 10 horas na tomada mesmo, entendeu? E ele faz 60 km por hora. Só que o pessoal não achou que o Itaipu, né, que tinha sido uma homenagem à usina de Itaipu, que estava sendo construída naquela época, o pessoal não comprou muito a ideia, né? Tanto é que o Itaipu não foi produzido em série. Mas em 1981, o Gurgel falou assim, não, eu vou lançar um negócio desse jeito. E foi aí que ele fez um utilitário, que era o E400. O E400 era como se fosse uma mistura de van com Kombi, sabe? Que era movido totalmente a baterias elétricas. E ele atingia quase 80 km por hora, né? O projeto não deu tão certo assim, né? Tanto é que ele foi produzido de 1981 até 1982, e mais o pessoal que comprou, na verdade, eram só as fábricas, sabe? Que queriam distribuir alguma coisa como furgão. Essa foi mais a utilização dele, mas deu uma flopadinha. E como você deve saber, a Gurgel faliu em 1995, deixando aí uns carros para trás, né? Foram feitos 40 mil carros até aquela época, inclusive o carro elétrico, que era para ser um produto nacional, mas, né, de um jeito meio nebuloso, a Gurgel Motores foi pro saco, né? Eu tenho muita vontade de fazer um vídeo da história das empresas da Gurgel. Ia ser sensacional. Fala o seguinte, ó, se você quer essa história, comenta aqui embaixo falando assim, hashtag eu quero Gurgel no Nerd Show, que se tiver muito comentário eu vou saber que vocês querem esse vídeo, tá? Então comenta aqui que eu vou ver. Agora esse aqui eu tenho certeza que você não vai acreditar, até porque a gente viu pouco aqui. Mas vamos lembrar de um videogame que marcou muito a nossa época, que era o Mega Drive? Você lembra? Mega quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive. Gente, quem viveu os anos 90 lembra daquela época da loucura da luta do Mega Drive contra o Super Nintendo, né? Mas o Mega Drive tinha vários pontos positivos que muita gente comprava. Até porque aqui é um pouquinho mais barato o preço, né? Então era sempre legal porque eu tinha um videogame e o seu amigo da rua tinha outro, entendeu? Aí a gente ia na casa jogar um, jogar outro. Era melhor do que comprar todos os videogames que hoje a gente faz, né? Que a gente nem sai de casa, a gente só joga online, nem tem mais aquele prazer de zoar o outro assim, né? Ô, bons tempos. Mas antes da gente continuar, vamos lembrar alguns jogos do Mega Drive que são clássicos, que a gente gosta muito? Por exemplo, esse aqui eu gostava muito, mas ele era meio tosco, né? Que é o Altered Beast de 1989, você lembra? Era basicamente dois caras de tanga, né? De toga, na verdade, que ficavam musculosos, virava lobo e tal, e começavam com aquela frase Rise from your grave. Era muito bom. Tinha um clássico, né? O clássico dos clássicos, o Sonic de 1991, né? Eu gostava muito daquele jogo. Além da Green Hill Zone, né? Que era a primeira fase, eu gostava muito daquela segunda fase, que era ele na água. Só que a musiquinha eu lembro que parecia um tango, assim. Só falta pôr a rosinha na boca, assim, começando. Tem também o Golden Axe de 1989 também. Nossa senhora, esse era bom demais. Vi uns duendinhos e roubavam os seus itens assim do chão, deixavam as poções, você tava dando uns bicudos ali assim. Nossa senhora, aquele jogo era bom demais. E também de 89, o The Revenge of Shinobi, que era, nossa senhora, o pessoal, assim, é um dos principais jogos que o pessoal gostava nessa época, né? E também em 1992 foi lançado Streets of Rage, que era muito legal. Chegava um carro assim pra tacar um míssil e ficava aquele umas músicas no baixo, assim. O som do Mega Drive era muito legal, né? Pois é, mas o Mega Drive foi lançado em 1988 lá no Japão. E só em 89 ele chegou nos Estados Unidos, né, na América do Norte, e só em 1990 que ele chegou aqui pra nós. O Mega Drive foi lançado numa época que o Master System, que era o videogame anterior, meu Deus, que sonho, Master System. Eu tenho o Master System 3 aqui, ó. Não foi esse o Master System, mas o Master System estava fazendo bastante sucesso. Porque, teoricamente, o hardware do Master System era muito avançado para competir com o Nintendinho daquela época, né? Só que a Nintendo tava chegando no mercado ali, né? Toda cheia dos jogos novos, ela tava lançando o Mario 3, que era aquele Mario clássico. Então,
falou assim, não vão deixar esse negócio andar da Nintendo aí não, vão lançar um videogame bom, mas um bom mesmo, né? E foi aí que nasceu o Mega Drive, que chama Mega Drive aqui e no Japão, mas na América do Norte ele é conhecido como Genesis. Por quê? Porque o nome Mega Drive já era patenteado por alguém, entendeu? Então eles chamaram de Genesis. Então se você ouvir Genesis ou Mega Drive, é a mesma coisa. Pois é, mas o que você tá falando do Mega Drive num projeto engavetado? Porque o Mega Drive vendeu pra caramba. Pois é, realmente vendeu, né? Mas em 1994, a Sega lançou um serviço que chamava Sega Channel. Você já ouviu falar nisso? Olha só a proximidade de uma coisa que a gente tem hoje. Como é que funcionava esse negócio? Era um cartucho, né? Na verdade, um cartuchão grande com uma cabecinha de modem. Quando você colocava isso no videogame, você podia acessar uma rede para você baixar os jogos e jogar no seu console. Você podia jogar online, você podia fazer essas coisas, né? Que parece bastante com os sistemas que a gente tem hoje de videogames e até com os streams da televisão, né? Mas como é que funcionava? Porque não era na internet aquelas coisas todas, né? Isso funcionava pelo aquele cabo da TV a cabo. A previsão que eles tinham de assinatura era de mais ou menos 1 milhão de pessoas, mas no primeiro ano só deu 250 mil pessoas. Até porque era um negócio meio difícil de acontecer e era um serviço meio caro, né? Porque como é que funcionava? As produtoras faziam o jogo, passavam pro servidor, esse servidor fazia um sinal de satélite e eles faziam um acordo com as redes de TV a cabo, né? Que faziam a distribuição desse sinal. Esse serviço custava $15 por mês e $25 para você ter a instalação. Ou seja, você ter aquele trambolho lá para você ligar na tomada e no seu videogame. Ele chegou na última fase a ter 70 jogos disponíveis, né? Só que em 31 de julho de 1998 o serviço foi encerrado, né? Porque não tinha tanta procura assim. E o Genesis, né, nos Estados Unidos, ou o Mega Drive, já tava meio que a vida útil dele tava indo pro saco nessa época. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Pois é, mas porra, ai, que vergonha, né? Os negócios nunca chegam aqui no Brasil. A gente podia estar jogando. Olha, vamos ser sinceros aqui no Brasil. Você tinha TV a cabo? Porque eu não tinha. Você tinha internet de boa qualidade, alguma coisa assim? Porque eu também não tinha. Se era $15 lá, com a tecnologia que eles tinham, imagina que não ia dar pra gente fazer nada, né? Ia ser a mesma coisa que ser offline. Mas com certeza o Sega Channel foi o precursor de várias coisas que a gente tem hoje em dia, né? Os streams, os sistemas de videogame. Mas conta aí, qual que era o seu jogo favorito de Mega Drive? Eu acho que o meu era Golden Axe. Eu gostava muito. Então o California Games, você ficava batendo embaixadinha, assim, com a bolinha de ping-pong, né? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Vamos ver se você compartilha desse cenário aqui, ó. Toda vez que você vai num shopping, em alguma feira, assim, de, sei lá, CCXP ou Game XP, qualquer coisa assim, sempre tem aqueles jogos de realidade virtual. Tem um tanto de gente assim, ó. Não sei o que, aí tomando susto. Eu sou um desses, né? Eu quase caio do negócio. Eu fico meio zonzo. Aí hoje tudo é óculos Rift, realidade virtual, tem o óculos de não sei o que, 3D, né? Filme em 3D principalmente, que o ingresso é o olho da cara. Mas você sabia que teve um projeto lá atrás que foi a sementinha para isso tudo acontecer? E se eu te falasse que foi um videogame? Aí que você não ia acreditar mais. Pois é, meu filho, esse objeto é um videogame da Nintendo que foi um fracasso de vendas, mas hoje é o maior objeto colecionável, né? Muito bonito. Que é o Virtual Boy, você lembra? A minha lembrança do Virtual Boy é só de ver ele nas revistas, entendeu? Porque é o único lugar que a gente podia ver isso. Até porque ele vendeu muito pouco. Eu duvido que a gente consiga muitos exemplares aqui no Brasil. Mas o Virtual Boy foi um console 32 bits, né? Que é o dobro da geração ali do Super Nintendo, que foi lançado em 1995 lá na América do Norte. E ele vendeu 770 mil unidades ao redor do mundo, né? Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas ele foi bem, 770 mil unidades, mas só pra você ter um comparativo. O Super Nintendo, que tinha sido lançado há pouco tempo, até 1995, vendeu 20 milhões. O Nintendinho tinha vendido 61 milhões. Então, assim, 770 mil é nada pra Nintendo. Mas como é que funcionava esse Virtual Boy? O design dele é meio estranho, né? Ele é vermelho, um capacete grandão, com um suporte, um controle estranho. Mas era o seguinte, ó, você colocava aquilo lá no olho e aquele óculos te dava a sensação de 3D. Só que não é um 3D bonitão que a gente tem hoje, né? Tudo que você via lá dentro era vermelho e preto. E os jogos, assim, não davam muita vontade de jogar mesmo, sabe? E o funcionamento era meio estranho, porque o pessoal ficava com muita dor de cabeça. Muita gente, inclusive, parava de jogar e ia vomitar direto, porque não tinha como. Mas como ele não deu tão certo assim, né? Ele só ficou em produção durante 1 ano. Foi o prazo limite pro negócio dar errado. Ele, na época, estava sendo vendido como uma revolução tecnológica, o 3D, né? E outro motivo também é que ele não tinha muitos jogos. Na verdade, os jogos que tinha
bem mais ou menos, né? Por exemplo, tinha um Mario Clash, que era uma versão feita pra... Tem uma simulação 3D, tinha um Mario Tennis, que era uma de jogabilidade um pouco mais simples, mas era mais difícil. Mas o mais interessante pra mim foi que tinha um jogo do Waterworld. Você lembra o que é o Waterworld? É um filme que parece um Mad Max, só que o mundo acabou, né? As calotas polares derreteram e a água sobe. O filme é com Kevin Costner, é um clássico dos anos 90. Se você não viu, a gente pode colocar isso aí num tema pra você assistir, que é muito legal. Mas só que o Virtual Boy foi o grande projeto que deu errado para as coisas hoje darem certo, né? Mas a história de como é que ele foi concebido é muito interessante, porque era para ser outra coisa completamente diferente. Porque ele foi lançado em 95, mas o projeto começou em 1985, antes dos outros videogames da Nintendo. Tinha um carinha que chamava Alan Becker, né? E o Alan, ele pegava muito avião, só que ele tava tendo um problema. Ele falou assim, nossa senhora, mas é chato ficar aqui, né? Porque nos anos 80 as cadeiras de avião eram tudo apertadinho assim. Ele falou assim, eu queria fazer uns trabalhos, trabalhar com o que eu tô fazendo lá, mas se eu tivesse um computador aqui, uma tela, mas você tem que lembrar que naquela época os computadores eram uns trambolhos desse tamanho, né? E já tinha até um conceito de computador portátil, mas ele não era tão portátil assim, também era como se fosse uma impressora, assim, sabe? E o que ele pensou? Se eu pudesse criar uma tela, que a pessoa pudesse acessar o computador, um negócio mais portátil, né? Ia ser uma coisa boa. Daí o que ele pensou? Ah, tem aquele meu trabalho que eu tava trabalhando com scanner, diodo, né? Que são aquelas plaquinhas e tudo mais. Eu podia fazer uma coisa. Eu podia tentar montar uma tecnologia para fazer isso. E foi o que ele fez. Aí ele pensou assim, bom, mas eu preciso de uma tela. Como é que eu vou fazer isso? A tela que tinha naquela época era o CRT. Sabe aquele monitor CRT grandão, pesado? Era aquilo. A tecnologia de LCD tava engatinhando ainda, né? Ele pensou, talvez se eu usasse os LEDs, né? Que são uma tecnologia que eu já domino, a tecnologia mais barata, eu vou usar isso aí. Mas quando ele foi olhar os LEDs que ele tinha para fazer isso, ele viu que era um pouquinho fora do orçamento. Mas tinha uns LEDs mais baratos que cabiam direitinho no orçamento dele. Mas só que tinha um problema. Esses LEDs só eram luz vermelha e só funcionavam no fundo preto. Aí falou assim, mas não é o que tem, né? A pobreza chega para todos, eu vou ter que usar isso aí. Mas só que depois de vários protótipos, né? Ele conseguiu montar isso e se chamava Private Eye, o nome do produto, né? Como é que funcionava? Você colocava na cabeça, tinha um bracinho que deixava uma telinha. É como se fosse um scanner de poder dos Saiyajins. Era mais ou menos aquilo ali, só que versão anos 80. Lembra um pouquinho do Google Glass? Lembra um pouquinho do Google Glass, né? Já fica um bônus aí de ideia. Na cabeça dele, o Private Eye podia ser utilizado por vários profissionais que precisavam das mãos livres, por exemplo. E o médico tava fazendo a cirurgia, aí ele fala assim, ah, meu Deus, onde que tá o negócio aqui? Aí ele já tava olhando aqui no olhinho, entendeu? E deixando ali, ó. E mexendo nos Birinite. Um mecânico, por exemplo, precisa olhar um manual, já tá mexendo no carro aqui. Podia funcionar também. Ele começou a tentar vender esse projeto indo em várias feiras, né? Mas sempre o pessoal assim, nossa, mas isso aí é muito legal, né? Mas pagar mesmo, eu não vou pagar não, sabe? Eu não quero lançar isso aí não. Aí ele foi tentando, mas o negócio não dá aquela deslanchada mesmo, né? Mas só que aí vem os anos 90. E nos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, começou aquele boom da realidade virtual. Tudo agora era realidade virtual. Todo mundo queria fazer alguma coisa assim. E até por um filme que fez muito sucesso lá, que pode traduzir isso, que chama O Passageiro do Futuro, de 1992, né? Que tratava desse tema de realidade virtual, de entrar em nova realidade, chablau e essas coisas. Mas como o pessoal já não tava vendendo Private Eye mesmo, eles falaram assim, ah, gente, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar um Private Eye, colocar um em cada olho assim, a gente monta um negócio aqui, vamos pôr uma simulação de um tanque. Aí o pessoal colocou isso e viu o tanque de guerra e ficou impressionado, porque eles rodavam sim e conseguiam ver ao redor. Aí o pessoal falou assim, ó, isso aqui é uma boa ideia, porque é muito divertido, eu nem gosto de videogame e gostei. Isso aqui a gente podia vender para as indústrias de jogos, ia ser um show de bola. Foi assim que eles apresentaram para Sega, para Mattel e para Hasbro, né? Mas só que todos eles tiveram algum problema com essa tecnologia e não quiseram lançar e eles foram rejeitados. Mas num determinado ponto, eles tinham um contato lá dentro da Nintendo que conseguiram agendar uma reunião lá no Japão. E eles mostraram pro presidente da Nintendo na época, né? E ele falou assim, nossa senhora, mas que coisa incrível, porque o negócio é todo vermelho. Isso pros outros era um problema, mas para ele era bom, porque o fundo era preto, dava pra fazer mais imersão com o pessoal que tava jogando, entendeu? E foi com essa tecnologia do Private Eye que eles começaram a desenvolver o Virtual Boy, que foi uma ideia boa, que eu acho que se tivesse feito hoje em dia ia dar muito certo, mas infelizmente flopou, foi um fracasso de vendas e pouca gente tem, né? Mas agora que tal se a gente falasse do pai da internet moderna, né? Nossa, o pai da internet moderna? Não, eu sei, porque o negócio da ARPANET e tudo mais. Não, meu filho, eu tô falando do negócio mais pessoal e o negócio que foi mais próximo da internet num período intermediário, que é o Minitel. Sabe por que eu falei Minitel? Porque é francês, entendeu? Então, o Minitel foi lançado em 1982 lá na França. Mas só que ele primeiramente foi lançado em 1970. Só que o primeiro-ministro lá da França falou assim, ah não, esse negócio aí não vai dar certo não,
funcionou e eles engavetaram o projeto, mas ele começou a fazer sucesso nesse ano e foi um sucessaço nos anos 90. Como é que funcionava o Minitel? O Minitel era um aparelho que você comprava ele pronto, né? Você conectava ele no cabo do telefone e esse aparelho fazia diversos serviços que você precisasse. Por exemplo, ele podia dar a previsão do tempo, você podia agendar coisas, comprar ticket pro trem, você podia comprar coisas, comprar jogos que eram entregues na sua casa. Então ele era praticamente uma internet que a gente tem hoje, com compra, com não sei o que, só que lá nos anos 80. Olha só que doideira. Pensa só como é que era a internet antes do www, né? Porque lá era. Como é que funcionava o Minitel? Você tinha que ligar para um número do servidor pelo telefone e esse servidor entrava onde você queria. Por exemplo, você discava 36, que era o prefixo de todo mundo, como se fosse o www, né? E os outros dois números eram os serviços que você tinha. Então você podia acessar banco, fazer diversas coisas, porque era um servidor muito confiável, né? Tinha uma segurança muito boa. E o mais legal era que era tudo cobrado pela conta de telefone, então você não precisava pôr cartão de crédito, até porque não tinha tanto cartão de crédito nessa época, né? Você comprava as coisas e recebia essa cobrança na sua conta de telefone. Quando a internet começou a fazer mais sucesso lá nos anos 90, né? As empresas até começaram a fazer sites. Só que todo o processo de finalização de compra ou qualquer coisa, eles direcionavam para o Minitel, porque era um serviço mais robusto na época. A internet estava só engatinhando nesse tipo de coisa. E como é que funcionava essa cobrança do Minitel, né? Você cobrava por um pacote de minutos. Por exemplo, $1 aproximadamente, né? Eram 3 minutos de uso de Minitel. E olha só, o Minitel teve 25 milhões de usuários no auge dele, né? E pra você ter uma ideia, ele só chegou no fim em 2012, porque tinha muitos usuários que ainda usavam, né? Era quase 2 milhões de pessoas. O povo francês, principalmente os mais antigos, adoravam usar o Minitel para gerar estoque, fazer várias coisas assim. Eles até usaram a internet muito tarde, porque o Minitel era um serviço muito consolidado. Então a gente pode falar que ele foi o pai da internet, né? Até porque ele foi exportado para outros países, muita gente usou, mas não chegou aqui no Brasil. A gente só começou engateando na internet lá nos anos 90 mesmo. Mas tem um projeto que nunca vai engavetar, entendeu? Ele só fica fora da gaveta, que é o Clube de Membros do Nerd Show. Ah, esse clube é bom demais, gente. Olha só, o Clube de Membros do Nerd Show é um clube de vantagens, né? E você recebe recompensas de acordo com o nível que você escolher. Você pode participar de lives com os emojis, né? A gente vai ter algumas lives. A sua foto você vai mandar, vai estar aqui no mural, no cenário do Nerd Show que você tá vendo aí, entendeu? Todos esses são membros do canal e também você pode participar do grupo secreto do WhatsApp, né? E rola muita conversa. Nossa senhora, o pessoal conversa, viu? Tem muita gente falando lá, é um grupo sensacional. Então se você quiser fazer parte também, vê as recompensas, só dá uma olhada sem compromisso, tá? Clica aqui embaixo no Seja Membro, que a gente usa todo esse recurso para fazer os projetos grandes do Nerd Show, Nerd Doc, o Histórias das Empresas e várias coisas, tá? Você tá ajudando muito o Nerd Show, é só o jeito de contribuir. Mas se você não quiser ser membro, também não muda nada, não preocupa, tá? É só um conteúdo a mais, um plus. Combinado? Vamos seguir o vídeo. Agora tem um outro projeto que você não faz ideia de quanto tempo ele tem, mas ele foi uma grande inspiração pro que a gente tem hoje, né? Principalmente pros filmes de ficção científica. Hoje em dia, quando você quer conversar com alguém, fazer uma reunião de trabalho, uma coisa assim, se você estiver em outro lugar do país, fica fácil você fazer uma videochamada, né? Google Hangouts, Skype ou qualquer coisa assim. Mas antigamente, para você fazer isso, você usava o videofone. Você já ouviu falar nisso? Então, o videofone chegou aqui no Brasil em 1995. E aqui ele custava $2.500. Era muito dinheiro. Como é que funcionava esse negócio? Você conectava pela entrada do fax, né? Que é uma outra tecnologia que muita gente até nem sabe o que é um fax, que é basicamente assim, você queria mandar um documento para alguém, você mandava, você escaneava isso, né? E ele chegava do outro lado para a pessoa, que também tinha que ter um fax. Mas era assim, ó, o videofone ele tinha um fone, tinha os números e tudo mais, só que ele tinha uma tela que as pessoas podiam se assistir, né? Vou conversar com o rosto. Isso era um grande desejo do pessoal, principalmente na época ali dos anos 50, que o pessoal começou aquela coisa mais futurista, depois na corrida espacial, ficção científica, né? Todos aqueles filmes. Mas olha só, o videofone foi inventado por um filipino que chamava Dr. Gregório Zara, que nasceu em 1902. Então, o Dr. Gregório Zara, ele gostava muito de estudar, né? Então, primeiro ele formou em engenharia mecânica, depois engenharia aeroespacial e depois ele fez um doutorado em física. Pra você ter uma ideia, em 1954, esse cara
fez um motor de avião a álcool, que ele falou assim, eu acho que ele economiza mais e tudo mais. Esse cara era um gênio. Mas ele começou a desenvolver o videofone lá em 1950, ninguém tava esperando, né? Só que ele só patenteou a ideia mesmo em 1955, que ele chamava de Photophone Signal Separator Network. Era um nome gigante, né? Videofone era melhor. Mas só que o primeiro videofone só foi lançado em 1964 pela AT&T, né? Que é uma AT&T, que é aquela que você sempre vê lá na Champions League, aqueles patrocinadores, mas é que lá era como se fosse uma companhia telefônica lá dos Estados Unidos e outros lugares. Mas sabe por que isso não deu certo? Porque o videofone, ele só funcionava se a outra pessoa também tivesse o videofone. E era uma coisa muito cara que o pessoal não estava preparado ainda para usar, entendeu? Mas ele começou a fazer um certo sucesso mesmo só lá nos anos 90, que aí sim os dados eram melhores e a tecnologia chegou para todos. O curioso é que até hoje o videofone é usado, você pode não saber. Mas por quê? Por um público muito específico, porque as pessoas que não têm audição, elas conseguem se comunicar pelo vídeo, que é uma coisa muito mais fácil, né? Hoje elas também devem usar o celular, os mais novos, mas os mais antigos ainda usam o videofone, que deu origem a várias tecnologias que a gente tem até hoje, mas estava engavetado. Esse aqui, eu tenho certeza que você não vai acreditar, porque é uma tecnologia engavetada tão simples, mas tão simples, que revolucionou a humanidade como é que a gente conhece hoje em dia. Por acaso, você sabia que o concreto era uma coisa que foi engavetada e não era usado? Rapaz, você tá morando na sua casa aí no prédio cheio de concreto, esse negócio demorou pra pegar. Mas vamos do início pra você entender esse processo, porque é um negócio muito interessante. Primeira coisa, pra você entender o concreto, é como se fosse uma simulação de uma pedra natural, né? Que eu não sei se você sabe, mas agora o Nerd ou Construção vai te dar uma ideia, que o concreto é formado de 3 ingredientes básicos, né? Que é o cimento, a água e um negócio no meio do caminho pra você misturar, né? Que normalmente é brita, areia, uma coisa pra dar liga, né? Uma substância ligosa, vamos chamar assim. Desde a antiguidade, as civilizações começaram a fazer construções com misturas. Por exemplo, os homens primitivos, eles pegavam as formações rochosas, mas eles faziam misturas com argila e coisas do gênero e tampavam as frestas, né? Para o negócio ficar mais sólido. Os próprios egípcios usavam as misturas para fazerem as pirâmides. Mas os engenheiros bons mesmo foram os romanos, que inventaram um tipo de concreto. O que eles perceberam? Eles perceberam que as cinzas vulcânicas, né? Que lá estava cheio de vulcão, podia ser usada como uma mistura para fazer uma estrutura forte, sólida e que durava bastante tempo. E essas cinzas que viram pó são chamadas de pozzolanas. E para que eles começaram a usar esse cimento? Eu não sei se você sabe, mas uma grande tecnologia romana eram os aquedutos. O que isso fazia? Isso transportava a água de um lugar para o outro. Então aqueles arcos construídos todos bonitos nada mais servem para o que? Para transportar água. E como eles descobriram que essa substância da cinza do vulcão não dissolvia na água, eles construíram dessa forma para que aquilo ali durasse bastante tempo. Outra construção que eles fizeram de cimento e está muito bem preservada até hoje é o Panteão, né? Que é uma grande estrutura que o povo até fica impressionado como é que eles fizeram aquilo naquela época. Mas olha só o que aconteceu. Eles eram ótimos engenheiros, fizeram estradas de concreto, várias concretagens para tudo quanto é lado, mas o Império Romano caiu. Você sabe que o conhecimento naquela época era um negócio que, tipo, se alguém não contou, foi pro saco. E quando o Império sumiu, o conhecimento da engenharia sensacional que eles tinham foi pro saco também, né? E principalmente na Europa, lá na Idade Média, o pessoal nem sabia da existência desse tal de concreto, né? E começou a construir os castelos e as construções todas de pedra. Tanto é que você vai lá na Inglaterra ou esses países da Europa, você vê que é tudo construído aquelas pedronas bonitas. É bonito, né? Mas dá um trabalho danado. Você não pode moldar. Mas eis que chega 1756 e um químico chamado John Smithers é incumbido de reconstruir um farol. E esse cara fala assim, nossa, mas eu vou reconstruir esse negócio aí, né? Aí ele fala assim, bom, vou tentar misturar algumas coisas aqui, que vai que dá um material bom para eu reformar esse trem aí. Ele fez uma mistura básica com alguns materiais e deu origem, sem saber, ao concreto, né? Que reformou bem o negócio lá. Mas o cimento mesmo só foi patenteado em 1824 como cimento Portland, que é o cimento que a gente usa até hoje, né? Mas eu sempre fiquei na dúvida, assim, de o que é o danado do cimento? Como é que ele faz aquele negócio ficar duro daquele jeito? É o seguinte, na verdade, o cimento hoje em dia é feito com vários processos, mas o primeiro processo
negócio é tirar ele da terra, né? Então sabe aquela pedreira do Jaspion, que eles sempre lutavam lá na pedreira contra os monstros? Pois é, eles explodiam aquilo lá e o calcário saía de tudo. Eles levavam o calcário, peneiravam, maceravam, deixavam bonitinho ali e começavam a misturar com as outras substâncias. Quando eles misturavam esse pó com outras substâncias, eles passavam isso num forno gigante, né? E chegava a cerca de 1400 graus. O que eles queriam simular? O processo de transformar a rocha em lava. Então essa lava corria, ela era resfriada, se tornava um pedaço de pedra e essa pedra era detonada, macerada para virar o cimento. E depois disso eles misturam esse pó com gesso, por quê? Se você colocasse água nessa pedra pura, ele ia secar instantaneamente. O gesso que deixa a gente moldar por algum tempo até ele secar. Então a próxima vez que você for fazer um puxadinho na sua casa, você já sabe a história do cimento. Você fala assim, sou um romano fazendo o meu castelo, né? Minha estrutura, meu aqueduto. Mas para fechar a nossa lista, vamos falar de um negócio que não deu certo, é mais recente, mas agora tá fazendo o maior sucesso e todo mundo quer, porque antes não era legal, mas agora é super legal. Hoje em dia todo mundo quer um Apple Watch, né, ou um testemunho de Xiaomi também, que é o Xiaomi Watch, que é aquele negócio para você ver os batimentos cardíacos. Todo mundo tenta te convencer, não, é porque você vê os batimentos cardíacos, você não usa isso para meio os batimentos cardíacos e tal, todo mundo quer. Mas você sabia que a Microsoft já lançou um serviço desse em 2004? É, meu filho, era o seu sonho, entendeu? Quando você via Power Rangers fala assim, fala Zordon, né? Você comunicava, é isso que ele queria fazer. Então, o projeto se chamava Spot, né? E ele foi o projeto de smartwatch da Microsoft. Só que naquela época em que estava começando a primeira geração dos smartphones. Isso que foi um grande problema. Tanto é que o desenvolvimento do produto, depois que ele foi lançado, foi cancelado 2 anos depois, entendeu? O pessoal falou assim, não vai valer muito a pena, não. E como é que funcionava o Spot, né? Ele era um relógio que o pessoal geek, o pessoal que sabe que gosta de tecnologia, que anda no aeroporto cheio das pastinhas e tal, adorava aquele negócio. Você podia ver a hora, ver a previsão do tempo, receber mensagens pelo MSN, se você lembra do MSN, dá o seu like aí. Mas só que tinha um problema, né? Porque a resolução da telinha do celular era bem menor que a do Game Boy, pra você ter uma ideia. A bateria durava muito pouco, então você tem que ficar carregando um relógio na bateria durante muito tempo. Você precisa de confiabilidade de um relógio. Como é que você vai saber a hora, né? E ele não fazia nada que um smartphone das antigas não fazia. E além de um preço singelo de $300, né? Que em 2004 era, nossa senhora, é muito dinheiro. E hoje a gente tem o internet, o Wi-Fi, o escambau, né? Mas naquela época a internet não era aquela coisa toda. A Microsoft teve que arrumar uma outra solução para conectar, para fazer notícias, essas coisas todas. Então a conexão era totalmente diferente, era um serviço de internet a rádio. Ou seja, esse relógio não conectava com mais nenhum dos seus aparelhos, ele não integrava com nada, né? Tanto é que o serviço foi cancelado totalmente, saiu da linha em 2008. Mas serviu para quê? Para mostrar que tinha algumas falhas, mas que foram sanadas, né? E as outras empresas estão ganhando muito dinheiro, menos a Microsoft, que eu acho que nem tem um smartwatch. Ou se tem, eu não sei, me corrige nos comentários, porque eu realmente não sei. Bom, meu amigo, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e se você gostou, já me ajuda, meu filho. Deixe seu like aqui pra gente chegar a 2 milhões de inscritos, porque aí o Nerd vai crescer e dominar o mundo. Ó, e tem mais vídeo pra você assistir também, né? Fica aqui, dorme aí, pega um bolinho, rapaz, senta aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!